fazendo a transmissão dessa vigília, e eu gostaria de introduzir esse tempo, lendo Atos capítulo 13, que é o texto-chave de nossa campanha nesse ano, do mês de missões. E então o texto diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. Veja bem, meus irmãos, nós estamos meditando nesse texto, nós estamos percebendo que a igreja precisa estar, de fato, nesse processo de busca, de santificação com propósito. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias, o Senhor quer se mover no mundo hoje, e Ele precisa que a igreja esteja alinhada, com o seu coração, com o seu propósito, e a forma de nos alinharmos é exatamente quando nós estamos nos colocando diante do Senhor, quando começamos a orar, quando começamos a nos consagrar, quando começamos a buscar o Senhor. Nesse processo de alinhamento é que nós, então, podemos estar juntos com o Espírito Santo, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos escolheu. Então, esse texto é o texto que nós estamos meditando, é o texto que nós estamos falando sobre ele, e eu espero que durante esse mês de novembro o Espírito de Deus realmente esteja impactando a IDPB com estas mensagens e com estes devocionais. Mas hoje nós estamos aqui para uma vigília onde nós iremos orar por várias coisas, por vários motivos, e eu gostaria de dizer algumas coisas pelas quais, alguns motivos, algumas coisas pelas quais nós não podemos abrir mão de uma vida de oração. Por que precisamos orar? E então nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós trazemos o céu à terra. Quando nós oramos, nós alinhamos o plano de Deus à terra. É interessante que quando Jesus ensina seus discípulos a orar, a oração inicial do Pai Nosso é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo quando está ensinando os seus discípulos é que a vontade do Pai já está pronta no céu, e ela precisa vir à terra, ela precisa se manifestar na terra. E é quando nós oramos e dizemos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, então que trazemos esse alinhamento, trazemos o alinhamento do céu à terra através da oração. Então a oração tem esse enfoque de trazer a realidade do céu, de trazer a vontade de Deus, que já é perfeita, que já está completa. Tudo que Deus está fazendo em nosso meio, na verdade, na mente dele, ele já concluiu, já está pronto. Deus já viu o fim desde o começo. E é quando nós oramos que nós então alinhamos nosso coração com aquilo que Deus já estabeleceu de maneira plena. A outra razão por que nós devemos orar é porque quando nós oramos, nós estamos obedecendo a Jesus quando ele disse: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da seara,
Vejam bem que quando Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, ele está dizendo aos discípulos: vocês precisam orar para que novos trabalhadores sejam levantados, para que novos missionários sejam levantados. Meus irmãos, o que a igreja mais precisa hoje são trabalhadores. A igreja carece de trabalhadores, a igreja precisa de obreiros, e a oração desperta, levanta, desperta pessoas para o chamado que Deus tem em suas vidas. Então, nessa noite, nesse tempo que nós estaremos orando, nós precisamos lembrar que nós precisamos estar orando para que Deus levante obreiros, levante trabalhadores, desperte aqueles que foram chamados, foram escolhidos desde o ventre, que o Senhor desperte estes homens, estas mulheres, estes missionários dos últimos tempos, da última hora. Nós já estamos vivendo a última hora e nós precisamos de trabalhadores que venham e se alinhem nas fileiras da mensagem, da pregação do Evangelho, né, nessa batalha que nós estamos travando pela expansão do reino de Deus. Então, esse é um outro motivo pelo qual nós devemos orar. Então, precisamos orar e rogar ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Amém, minha gente? Outra razão porque devemos orar é porque quando nós oramos, o Senhor Jesus disse que algumas castas de demônios só saem com oração e jejum. Veja bem, minha gente, há forças espirituais que precisam ser movidas. Forças espirituais são contrárias ao avanço, à expansão da igreja, que precisam ser movidas, precisam ser tiradas do caminho, precisam ser literalmente despojadas, e nós fazemos isso através da oração. Amém? A forma como nós despojamos Satanás não é com argumento humano, não é com a força do nosso braço. Na verdade, nisso nós não podemos ter nenhuma vitória. A única maneira de nós prevalecermos contra Satanás é através da oração e do jejum. Amém, minha gente? É isso que Jesus disse, que nós precisamos orar e precisamos jejuar para colocar algumas forças, algumas castas de demônios, né, para correr, literalmente para correr, fortalezas que precisam ser destruídas, né, resistências espirituais que estão estabelecidas em determinados territórios que precisam ser quebradas. Amém, minha gente? Então, eu quero desafiar você nesta noite a estar orando. Nós vamos estar orando com vários missionários, com vários pastores, pregadores, homens de Deus espalhados, né, no Brasil e no mundo, e nós precisamos então alinhar-nos com estes homens, para que essas resistências espirituais que estão espalhadas no Brasil e nas nações sejam quebradas, para que a IDPB possa avançar, para que a IDPB possa crescer, para que o reino de Deus possa expandir em todos os lugares aonde a IDPB se faz presente neste momento. Amém, minha gente? Então, aqui estão alguns motivos pelos quais nós devemos orar. A oração é uma chave poderosa, uma chave extraordinária. Eu costumo dizer que a oração é a chave para o sobrenatural, né? O sobrenatural é o mundo da fé, o mundo onde Deus opera, o mundo dos milagres. Mas veja bem, nós não conseguimos acessar este mundo a não ser pela oração. É quando nós oramos que nós ultrapassamos essa barreira entre o natural e o sobrenatural. É quando oramos que nós ativamos o sobrenatural. Jesus, ele disse exatamente isso em Mateus capítulo 18, quando diz que o que dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que porventura vocês peçam, será concedido por meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo que quando nós aprendemos a orar, e não somente fazer a oração isolada, mas orarmos em concordância, orarmos juntos,
É este o motivo porque nós estamos convocando uma vigília, para que haja concordância nessa oração. Irmãos do norte, irmãos do sul, irmãos do leste, do oeste, irmãos do Brasil, irmãos de outros países da América Latina, nós estaremos juntos, irmãos da Europa, estaremos juntos, orando, para que o reino de Deus se estabeleça, para que as forças espirituais contrárias ao reino de Deus batam em retirada, para que os anjos de Deus, que são as forças espirituais que trabalham a favor dos que hão de herdar a vida eterna, sejam alinhados com a igreja e possam fazer bem o seu trabalho, e a igreja possa avançar na força do Senhor. Amém, minha gente? Eis aqui alguns motivos pelos quais nós devemos estar juntos em oração. Então, esta é a razão porque essa vigília tem sido convocada anualmente, porque nada faremos na nossa força, nada faremos no nosso braço, tudo quanto faremos será através da oração. Amém? Então vamos orar? Convido os irmãos que já estão aqui, né, no nosso prédio, e você que está aí espalhado o Brasil e mundo afora, né, se junte a mim agora em oração, para que nós possamos literalmente trazer e mover o sobrenatural nesta noite, neste tempo, aqui sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos gratos, porque o Senhor nos tem dado o privilégio, Senhor, de como igreja estarmos na Tua presença. E Deus, nesta noite, nós queremos Jesus, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua manifestação, a manifestação do Teu Espírito Santo. Não só aqui, Deus, neste ambiente, mas onde meus irmãos estiverem, Deus, seja no Brasil, em qualquer cidade, nas capitais e interiores onde a IDPB está espalhada, onde houver alguém conectado, onde houver um membro da IDPB, hoje à noite conectado conosco, nos canais de transmissão, Pai, no nome de Jesus, vai visitar, vai tocar, vai, Deus, incendiar, que haja uma chama, Senhor, que haja um fogo ardendo em seus corações, que haja uma paixão sendo renovada, que haja, Deus, algo sobrenatural se movendo no meio de nós, enquanto estamos nesse tempo de busca, de oração, que haja, Deus, um fervor em nossos corações, uma paixão seja acesa, uma paixão pelo reino, uma paixão pelas almas, uma paixão pela obra de Deus, uma paixão pela igreja, Senhor, que ela seja acesa no meio dos seus filhos, no meio do seu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, conecta-nos, gere uma unidade de intercessão nesta noite. Deus, que haja uma conexão espiritual, de norte a sul, de leste a oeste. Ó Deus, que haja uma conexão espiritual no meio do teu povo, e que nós possamos juntos, Pai Santo, ó Deus Todo-Poderoso, ser ativados pelo seu Espírito Santo, como foi a igreja de Antioquia, que foi ativada pelo Espírito Santo, e naquele tempo de oração, eles ouviram a voz do Espírito Santo, dizendo: separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, e assim uma grande ação, um grande mover, ó Deus missionário, iniciou através daquela igreja, ó Deus, e saindo de Antioquia, a igreja se espalhou pelo mundo. Deus Todo-Poderoso, gere no meio de nós a mesma força, Deus, que se moveu em Antioquia. Gere aqui, Deus, no meio de nós a mesma força que se moveu em Antioquia. Levante, Deus, os Barnabés e os Saulos desta geração, que vão ganhar o mundo com o poder do Evangelho, Pai. Deus, é isso que nós oramos, e nós já pedimos em nome de Jesus, que o Senhor agora esteja com a tua mão santa, ó Deus, cobrindo nossas vidas, cobrindo nossos irmãos que estão nessa vigília, espalhados pelo Brasil.
Deus, que o Senhor nos esconda debaixo do manto de Cristo Jesus. E que enquanto estamos aqui protegidos pelo Senhor, tenhamos liberdade, que se mova o espírito da oração, o espírito da intercessão, o espírito da busca, que ele se mova no meio da igreja. Deus, eu te peço, ó Espírito Santo, eu te convido, vem nesta noite, vem com força, vem com glória, vem com poder, e se mova no meio de nós. Pedimos isto no nome precioso de Jesus, aleluias. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite, aleluias.